Com a paz do Senhor Jesus, amém? É uma alegria enorme poder estar novamente com os irmãos, prestando um culto, e hoje um culto de missão, culto voltado para a obra missionária, amém? Estamos gratos a Deus. Tínhamos outros projetos, mas aprove a Deus nos conceder esta oportunidade na noite desse dia. Então nós não podemos rejeitar as oportunidades que Deus nos proporciona, devemos aproveitá-las, amém? Eu quero fazer menção aqui da palavra de Deus. Como é um culto de missão, vamos ler um texto muito conhecido no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas, vamos ler o capítulo de número 4, livro de Jonas, capítulo de número 4, abre a vossa Bíblia aí, Jonas capítulo 4, quem já achou diz amém? Amém. Diz assim a palavra do Eterno: mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, tira a minha vida, porque me é melhor morrer do que viver. Amém? Glória a Deus. Estamos diante de uma palavra forte. Eu estava orando nessa tarde a Deus, pedindo para que o Espírito Santo falasse em meu coração. Eu confesso aos irmãos que eu nunca havia parado para pensar. Eu já preguei várias vezes esta mensagem de Jonas, mas eu nunca parei para observar esses detalhes que eu tenho para falar com os irmãos nessa noite. Jonas, na visão de muitos pregadores, era aquele profeta fujão, que fugiu por um motivo, porque Deus o havia comissionado para pregar em uma cidade sanguinária, uma cidade terrível, uma cidade que era inimiga de Israel, inimiga do povo de Deus, uma cidade, um império forte, um império muito forte. E nós acreditávamos que Jonas fugiu por causa disso, por medo de ser morto, porque a fama daquela cidade era terrível, eles matavam mesmo, era o império mais forte que existia, e era uma das cidades maiores que existia na época. Para os irmãos terem uma ideia, os muros daquela cidade tinham 30 metros de altura, havia 1.200 torres com sentinelas armados até os dentes. Era uma cidade extremamente fortificada, mas era uma cidade que não tinha nenhum comprometimento com Deus. Quem fundou aquela cidade foi Nimrod. Era uma cidade extremamente pagã, que fazia tudo aquilo que era errado.
E a maldade daquela cidade chegou e cheirou mal às narinas de Deus. Por isso Deus vocaciona Jonas, dizendo: levanta-te e vai até a cidade de Nínive e proclama contra ela, porque a sua maldade tem chegado até mim, tem cheirado mal. Proclama contra ela. E Jonas fugiu. Aí eu pensava, Jonas fugiu por causa da fama da cidade. Jonas fugiu porque Nínive matava os seus inimigos. Segundo o profeta Naum, Nínive era como um leão que destroçava, que arrebentava com as suas presas, com os seus inimigos, matava mesmo, queimava, destruía, degolava. Mas Jonas não fugiu por causa disso. Jonas não estava fugindo de Nínive. Jonas estava fugindo de Deus. Jonas estava fugindo da face do Senhor. E ao invés de Jonas partir para Nínive, ele pega um navio em Jope e parte aonde nós conhecemos hoje como a Espanha, lá para Tarsis. Jonas parte para a Espanha, um lugar muito longe, um lugar distante, totalmente um itinerário contrário daquilo que Deus lhe havia dito. E nós sabemos o que acontece com as pessoas que fogem de suas responsabilidades, atraem consequências para a sua vida. De repente vem a tempestade, de repente vem os prejuízos para a tripulação do navio, de repente surge um Jonas sendo jogado ao mar, de repente surge um grande peixe. Aí agora Jonas é vomitado na praia de Nínive. Isso nos mostra de que não adianta querermos fugir das nossas responsabilidades. Se Deus ele tem um projeto na sua vida, uma obra na sua vida, não adianta você querer fugir, porque aonde você estiver, os olhos de Deus estará sobre você. Não importa se você esteja nos porões da vida, dormindo o sono da indolência, não importa se você esteja nos desertos da vida, debaixo dos umbrais, dormindo, reclamando da vida, fugindo das suas responsabilidades, a mão de Deus vai te alcançar. Deus vai te buscar na esquina. Não há como escaparmos dos olhos de Deus. Não adianta relutar com Deus. Não adianta recalcitrar contra os agrilhões. Quem é que pode lutar com Deus? Quem é que pode fugir? Eu vejo muitas pessoas querendo fugir de suas responsabilidades. Eu vejo muitas pessoas abrindo mão dos seus compromissos com Deus. Pessoas que estão paradas, estagnadas no caminho. Eles sabem que Deus tem uma grande obra e vivem perdendo tempo, desperdiçando tempo, fugindo. Pensam que estão fugindo. Quantas pessoas que me assistem agora,
através da internet estão assim. Pessoas, profetas, missionários que eram para estar no campo, mas estão nos porões da vida, nas esquinas da vida, não estão se importando com o ID. São pessoas escolhidas por Deus, mas não se importam com a necessidade alheia, estão fugindo. Mas o Senhor está de olho em você, e vai chegar o momento que você vai ter que se confrontar, que você vai ficar cara a cara com Deus. Fugir de Deus é atrair tempestades para a sua vida. Enquanto as pessoas estão passando por essas tempestades, por esses ventos contrários, é por isso que as coisas não estão saindo como deve. É por isso que você tem passado por dificuldades, problemas, porque as coisas estão acontecendo e você está fingindo que nada está acontecendo. A tripulação está morrendo, está havendo prejuízo, e Jonas está dormindo sem se importar com a necessidade alheia, sem se importar que ele mesmo também está no próprio barco. Jonas está fugindo de Deus. Ele não estava fugindo de Nínive, ele não estava fugindo da Assíria, ele estava fugindo de Deus. Você sabe por que Jonas estava fugindo de Deus? Nós lemos aqui a resposta. É porque Jonas sabia que o nosso Deus é um Deus misericordioso, que o nosso Deus é um Deus de amor, que o nosso Deus é um Deus de compaixão. Jonas estava magoado com Deus, chateado com Deus, porque recebera a incumbência de proclamar para uma nação inimiga, e Jonas não estava aceitando isso. Jonas não aceitava ver a salvação dos ninivitas. Jonas falou: eu não vou por quê? Porque eu sei que Deus é misericordioso, eu sei que Deus é um Deus de amor, eu sei que Deus é um Deus piedoso, por isso que eu não vou, porque eu quero ver aquele povo se queimar, ser destruído, eu quero ver aquele povo indo para o inferno, por isso que eu não vou. Eu não vou. E Jonas fugiu, não por medo, mas Jonas fugiu porque Jonas não tinha amor pelas almas. Jonas fugiu porque Jonas era um profeta preconceituoso. Jonas fugiu porque ele queria a morte dos seus inimigos. Jonas fugiu porque ele tinha mágoa no coração, ele tinha ódio no coração, ele não estava nem aí com aquelas mais de 120 mil pessoas que não sabiam discernir entre o direito e o esquerdo. Jonas não estava nem aí, preocupados com a vida alheia. Que profetas somos nós, que missionários somos nós, que fazemos acepções de pessoas, que vivemos numa vida de separatismo, que achamos que só a nossa classe merece a salvação. Que amor é esse? Que defendemos as nossas placas de unhas e dentes e desprezamos o mais importante, que é a vida do ser humano, independente da sua religião, independente da sua nacionalidade, independente da sua posição social.
responsabilidade, irmãos. Não há como fugir. O nosso Deus é um Deus que tem projetos para a vida daqueles que nós consideramos improváveis, na vida daqueles que você olha e você não dá nada por ele, na vida daquelas pessoas que você, humanamente olhando, você julga ele dizendo: este vai para o inferno. Que missionários somos nós? Missionários como Jonas. E Jonas estava aborrecido com Deus. Jonas só queria ficar ali no seu mundinho. Ele morava perto da Galileia, numa cidadezinha pequena. Jonas foi um profeta que profetizou para o reino do norte. E ele queria ficar ali só profetizando ali para o seu grupo, na sua pátria, somente ali entre os seus. É muito fácil pregarmos aqui na igreja. Eu quero ver você entrar no submundo. Eu quero ver você ser luz lá nas trevas. Você ser luz aonde a luz é muito fácil, irmãos. Propagar o evangelho na igreja é muito fácil. Você se dispor e caminhar nessas ruas e bairros, trilhar caminhos e valados e convidar a todos para adentrar no reino. É isso que é ser um missionário. Isso é ser um profeta de Deus, um missionário. Jonas não quis ir, porque ele tinha mágoa, ele desejava a destruição, ele desejava a morte daquele povo. Jonas era um profeta que tinha rancor, tinha mágoa. Eu desejo que essas pessoas vá para o inferno. Essas pessoas não merecem ser salvas. Essas pessoas não merecem a salvação. Jonas era assim. Você já tinha parado para pensar por essa parte da vida de Jonas? Você já tinha parado para pensar nisso? Você já tinha parado para pensar nisso? Pois é. E nós lemos aqui exatamente isso. Não teve jeito. Jonas teve que ir. Agora imagina, Deus falou: vá, levanta-te. Deus falou pela segunda vez: proclama contra a cidade. Nínive era uma cidade que tinha um caminho de 3 dias. Jonas pregou somente um caminho, um dia. A proclamação de Jonas, a pregação de Jonas foi a mais terríveis. Jonas não foi lá pregar arrependimento. Jonas não foi lá pregar dizendo: arrependei-vos, Deus ama vocês. Jonas não levou uma mensagem de perdão. Jonas não levou uma mensagem de amor, mas uma mensagem de destruição, uma mensagem de ódio. Só que, por incrível que pareça, a mensagem de Jonas, que deveria durar 3 dias, ele pregou rapidamente, e ele subiu ao monte para ver a bagaceira. Jonas pregou ainda 40 dias, e Nínive será destruída, Nínive será subvertida. E ele vai, proclama aquilo ali, sobe e fica lá, esperando o que, pastor? A destruição. Era isso que ele queria, era isso que ele desejava.
Só que, para surpresa de Jonas, o rei daquela cidade se arrependeu, proclamou um jejum nacional, se humilharam com panos de saco e cinza, reconheceram as suas misérias, os seus pecados, e Deus fez uma virada no meio daquele povo. Um profeta que desejou a morte, embora ele pregou o ódio, mas ele conseguiu converter 100% da população. Irmãos, nunca houve em toda a história da humanidade uma conversão em massa, aonde 100% de toda uma nação, de toda uma população se converterem e se prostrarem ao mesmo tempo diante do Rei da Glória. Isso aconteceu em Nínive. 100% daquela nação se humilharam e reconheceram que o nosso Deus é o Senhor. E quando nós reconhecemos que o nosso Deus é o Senhor entra com uma intervenção. Ele faz uma virada. Aquilo que era morte passa a se tornar vida. Aquilo que era destruição passa a se tornar prosperidade, abundância. E é Deus que faz, é Deus que prepara. Imagina quando os ninivitas viram uma baleia ou um grande peixe vomitando um homem, um profeta, na beira da praia. Imagina vocês o que eles pensaram. Imagina, raciocina comigo, você está na praia, de repente você se depara com um grande peixe vomitando um homem, e este homem começa a andar e começa a sair profetizando, começa a sair declarando. Aquilo ali foi um sinal, um milagre, para que os ninivitas crescem no Deus de Israel. E por mais que Jonas desejasse a maldição, a destruição, não tinha como Nínive não se arrepender diante daquele milagre que eles haviam presenciado. Imagina um grande peixe vomitar um homem aqui, e esse homem trazer uma mensagem de Deus para nós. Oh, aleluia! Glória a Deus! Deus sabe como trabalhar. Agora Jonas está lá no deserto, ele parte para o deserto, como um bebê chorando, mimado, angustiado. Jesus Cristo falou que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Agora imagina vocês, uma nação sendo salva. Agora o profeta está lá triste. Ao invés de Jonas ficar feliz, ao invés de Jonas ficar alegre, Jonas está angustiado, magoado, de mal com Deus, dizendo: Deus, já que o Senhor fez isso aí, eu sabia que o Senhor ia fazer isso. Não precisava nem o Senhor ter me enviado aqui não. Foi por isso que eu fugi, eu me preveni antes. Eu quis fugir, porque eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que Tu és um Deus de misericórdia. Eu sabia que o Senhor ia se arrepender do mal que ia fazer e não fez. Eu sabia, por isso eu me preveni antes e fugi. Eu tentei fugir. Jonas estava inconformado com
Quantas pessoas se encontram inconformadas com a sua vitória? Quantas pessoas não suportam ver você na igreja? Quantas pessoas que te via nas esquinas, nos bares da vida, não se conformam? E quantas pessoas do nosso meio não se conformam com o teu sucesso? Não se conformam com a sua prosperidade? Quantas pessoas à nossa volta não se conformam? Porque Deus te abençoou, porque Deus te beneficiou com algum bem. Quantas pessoas são como Jonas, não se sentem felizes com a sua vitória, com a sua prosperidade, com aquilo que Deus realizou na sua vida. Quantas pessoas precisam mudar o seu caráter, estão na igreja, mas estão como feiticeiros, como macumbeiros, desejando a destruição alheia. São como Jonas. Aí Deus chega para Jonas e fala: Jonas, é razoável essa sua justificação? É razoável essa justificativa sua aí? Você sabia que eu sou um Deus piedoso, um Deus maravilhoso? Você está bravo com isso? Você está chateado com isso? Você está aí todo nervoso por causa disso? Ah, Senhor, me mata logo. Eu não quero saber, tira a minha vida, melhor me é morrer do que viver. Jonas estava revoltado, o profeta revoltado com Deus, magoado com Deus, porque a perspectiva de Jonas não foi correspondida. Jonas queria que Nínive ficasse em cinza, mas Deus foi lá e salvou, transformou 100%. Jonas ficou lá. Já que o Senhor deu vida para eles, então mata-me, me mata. Tem pessoas que não suportam ver a sua vitória, range os dentes, meneiam a cabeça. E missionários somos nós. É triste, pastor, é triste. Jonas estava lá. Deus fala: é justificável isso aí? É justo isso que está fazendo aí? Aí Deus vai dar uma segunda chance para Jonas. Espera aí, eu vou te ensinar uma coisinha aqui. Jonas estava num deserto, um sol terrível, triste, pedindo para morrer. Aí Deus faz uma planta nascer do nada, e aquela planta começa a crescer sobre Jonas, e começa a fazer sombra. E Jonas está ali protegido, debaixo de uma sombra gostosa no deserto. Aí Jonas está ali. Aí de repente Deus prepara um inseto, um bicho, alguma coisa, e começa a matar aquela planta. Aí Jonas começa a sentir o calor novamente, o enfado novamente, e mais uma vez Jonas vai blasfemar, murmurar contra Deus, dizendo: Senhor, tira a minha vida, eu não aguento mais. E Deus fala: é justificável isso aí que está fazendo também? É justificável, sim. Tira a minha vida, eu quero morrer. Aí Deus falou: você está todo triste aí por causa de uma planta que você não fez nada para ela nascer. Você está aí todo revoltadinho por causa de uma aboboreira, de uma planta que você não lutou por ela, não fez nada, não regou, você não fez nada por ela. E você está todo revoltado porque ela murchou, ela morreu. Agora imagina eu sendo Deus, o Criador dos céus e da terra. Você está triste por causa de uma planta que morreu. Agora imagina eu, não
Não terei eu compaixão de uma nação que não sabe discernir, que não tem discernimento. Não terei eu misericórdia de mais de 120 mil homens. Não terei eu compaixão. E a história termina assim: um Jonas revoltado, um Jonas que não queria saber de ajudar as pessoas, um homem preconceituoso, um homem separatista, um homem magoado, um homem cheio de ódio, que achava que somente eles eram dignos da salvação, somente Israel era digno da salvação. Na perspectiva egocêntrica de Jonas, a misericórdia de Deus não valia nada para aquele povo. 800 anos depois, em Lucas capítulo 11, no verso de número 29, Jesus está no meio de uma multidão, e os fariseus se aproximam, com aquele mesmo sentimento de Jonas, achava que somente eles eram dignos da salvação, que somente eles eram dignos de ter Deus por ser filhos de Abraão, e eles começaram a blasfemar o Senhor Jesus, a zombar do Senhor Jesus, dizendo: então mostra-nos um sinal. E Jesus fala: essa nação, essa geração incrédula e perversa me pede um sinal, e não se lhe dará outro sinal a não ser o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no seio da baleia, assim importa que o Filho do Homem esteja também 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os fariseus eram como Jonas. Para eles os gentios não eram dignos, para eles os samaritanos não eram dignos, para eles os gregos não eram dignos da salvação, era separatista, era egocêntrico, era somente eles. Uma vez João Batista diz para eles: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, pois até dessas pedras Deus suscita filhos a Abraão. Eram homens presunçosos, só porque fazia parte da descendência de Abraão, eles acreditavam que eram salvos. Por que presumais? Jesus quis dizer: Jonas foi um sinal. Ele ficou 3 dias e 3 noites em um ventre de um grande peixe, e quando os ninivitas viram o grande peixe vomitar Jonas, aquilo foi um sinal da glória de Deus na vida dos ninivitas. Foi um milagre, foi um sinal. Jonas foi um sinal na vida dos ninivitas. E Jesus falou assim: importa que o Filho do Homem esteja retido também no seio da terra, para a salvação do mundo, não para Israel apenas. A minha morte e ressurreição será um grande sinal para a humanidade, para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Tem pessoas que querem misericórdia, mas não dão misericórdia. Querem
Jonas ficou feliz quando Deus o guardou no porão do navio, no meio de uma grande tempestade. Jonas reconheceu a misericórdia de Deus quando ele foi jogado para ser morto em alto mar e foi amparado pelo grande peixe. Jonas foi grato a Deus, reconheceu a misericórdia de Deus. Jonas reconheceu a misericórdia de Deus quando ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um animal. Ele viu a misericórdia de Deus. Jonas viu a misericórdia de Deus, uma chance de continuar vivo, quando a baleia vomitou ele e ele saiu intacto. Mas ele não quis saber da misericórdia de Deus na vida alheia. Ele não quis saber da misericórdia de Deus na vida de outras pessoas. Ele não quis saber da vida na vida de outras pessoas. Uma pessoa egocêntrica, egoísta. E foi isso que Jesus dizia para os fariseus: uma geração má, perversa. Jonas foi sinal. Eu sou o sinal para a salvação de todo aquele que crê. Quantos acreditam nessa história? Diz amém. Somos missionários. Deus nos ordenou a pregar o Evangelho a toda criatura. Preste atenção. Toda criatura, independente do seu credo religioso, independente da sua condição social. O que compete a nós não é julgar, o que compete a nós é lançar a rede. Quem vai fazer a separação naquele dia vai ser os anjos que vai separar, vai ser Jesus que vai pegar o da direita, o da esquerda. O da direita, ele vai dizer: vinde bendito do meu Pai. O da esquerda, ele vai dizer: apartai-vos de mim. Essa separação não compete a nós fazermos. Isso é uma obra de Deus fazer. É Deus que vai fazer. O que compete a nós é obedecer o ide do Senhor Jesus e não julgar as pessoas. E não julgar. E não ser preconceituoso, egocêntrico, achando que só nós merecemos. Queremos misericórdia, mas não somos capazes de doar, de se doar para alguém. Amém? Que Deus abençoe. Eu quero convidar minha esposa para estar louvando no louvor. Eu sei que passou um pouco do horário, mas a minha esposa vai estar entoando um cântico agora, um louvor de adoração.